Se você tem dúvidas sobre o famoso hormônio chamado testosterona, dúvidas como andropausa, quando repor, como repor, se não deve repor, riscos, benefícios, formas de reposição, inclusive se isso interfere no seu comportamento ou não, fica comigo até o final do vídeo que eu vou ensinar tudo o que há sobre testosterona para você. Muito bem, meus amigos, minhas amigas, vou falar um pouquinho para vocês sobre testosterona. Primeira coisa, o que é testosterona? Testosterona é um hormônio que muita gente chama de hormônio masculino, mas primeira coisa que vocês têm que aprender que os homens têm os mesmos hormônios que as mulheres e as mulheres têm os mesmos hormônios que os homens. A diferença é a proporção entre eles. A testosterona é um hormônio que ele predomina no sexo masculino. E a testosterona em si, ela é produzida no homem, no testículo, perfeitamente. Isso muita gente já sabe. A grande questão é que qual é a matéria-prima para produzir testosterona? A matéria-prima se chama colesterol. É mesmo. Colesterol que muita gente fala mal, que tem pouco conhecimento profundo do colesterol e o metabolismo humano. A testosterona é um hormônio esteroide, eu estou falando assim para vocês gravarem, e é um hormônio o qual, esse hormônio esteroide é derivado do colesterol. Perfeito, ótimo. A testosterona é produzida em pulsos. A cada 30 minutos, mais ou menos, eu tenho um pulso de testosterona. Feita no testículo, é drenada do testículo para o sistema e banha todo o corpo humano. A testosterona, como todo hormônio, só vai funcionar aonde houver receptor. O que é receptor? É um local onde ela pode se acoplar, onde ela pode se ligar. Se não houver receptor em uma determinada célula, um determinado órgão, ela não tem como agir ali. Ponto. Simples assim. Muito bem. Níveis de testosterona, fases da testosterona. Todo mundo sabe que, por exemplo, um garoto, ele tem os níveis mais altos de testosterona ali na puberdade, um pouco pós-puberdade, vamos falar uma idade média entre 13 e 18 anos. Perfeitamente, maravilha. E as mulheres? As mulheres também produzem testosterona. As mulheres produzem testosterona nos ovários e também, assim como os homens, na glândula suprarrenal, que é uma glândula responsável por um monte de coisas. Vou fazer outro vídeo falando sobre essa glândula, sobre estresse, sobre ciclo circadiano, mas a testosterona ela pode ser advinda da conversão de um hormônio feito na suprarrenal, chamado DHEA, ou DEA, popularmente chamado, e convertido em testosterona. Perfeito, ótimo. Mulheres fazem testosterona, principalmente no ovário, homens fazem no testículo. E aí, muita gente tem uma dúvida muito importante. Estou envelhecendo. Será que o meu cansaço, tanto do homem como da mulher, é por questão de uma testosterona baixa? Primeira coisa, vocês têm que entender o que atrapalha a produção de testosterona. Quer ver um exemplo? Estresse físico, mental, os dois. Toxinas ingeridas em alimentos, agrotóxicos, defensivos agrícolas. Xenoestrógenos são hormônios femininos e xenobióticos também, mas principalmente xenoestrógenos são hormônios femininos ou que parecem hormônios femininos que nós ingerimos, por exemplo, no plástico. Tudo bem? Nós temos outros desses disruptores endócrinos. O que são disruptores endócrinos? São substâncias intoxicantes, os quais ocupam o receptor. Você imagina, o hormônio chega lá para sentar, né, numa cadeirinha, ocupar aquele receptor para ele poder ativar a célula com a consequência que a gente quer daquele hormônio, e aí ela está ocupada por um estranho que está fazendo mal para a célula, que está dando informação ruim. Isso tem muito a ver com a questão de alimentação, ambiente, estilo de vida. Maravilha! Outra coisa muito importante, muito pouco falada sobre testosterona e o que atrapalha a produção de testosterona, que é
o simples fato de você usar, por exemplo, um celular no bolso da frente, computador no colo. Não é raro chegar aqui na clínica e eu pegar um paciente, por exemplo, do sexo masculino, que tem uma diminuição da produção de espermatozoides, nunca fez uso de nenhum esteroide, nunca fez nada para atrapalhar o eixo dele, né, o eixo de comunicação do cérebro com o testículo, e eu vou investigar, ele usa o celular no bolso da frente, ele usa o laptop, a gente tem esse ajuste desses hábitos maléficos na produção de espermatozoide e de testosterona, e o paciente melhora a espermatogênese, formação de espermatozoides, melhora a testosterona, simplesmente por afastar esse campo eletromagnético. Então, o campo eletromagnético atrapalha a produção de testosterona e também a produção de espermatozoides. Muito bem. E aí? Tem essas coisas que atrapalham, tem, como eu falei, estresse, cansaço, não dormir bem, alguns contaminantes, o envelhecimento também, com o tempo nossa testosterona vai caindo e por aí vai. E aí a gente vai entrar numa questão assim, e a testosterona está baixa? Quais são os sintomas de testosterona baixa? Tem um leque de sintomas muito importantes, como sono após almoço, diminuição da libido, cansaço, a própria fadiga tem a ver com alterações de testosterona, o homem começar a sentir mais frio do que sentia antes ele dormia, por exemplo, com ar-condicionado e um cobertorzinho, hoje ele desliga o ar, já, qualquer lugar que ele vai ele sente frio, isso também vale para a mulher, lógico que existem outras doenças que mexem com essa questão metabólica, mas são sintomas, maravilha. Outras coisas importantes, perda de massa muscular e por aí vai. Mas o que mais chama a atenção de quando a testosterona está baixa é a procrastinação, principalmente no sexo masculino. Procrastinar, enrolar para fazer algo. E aí eu vou entrar numa questão de comportamento e testosterona, que aí sim vale para o homem e para a mulher, mas eu vou usar o arquétipo macho alfa. Não tem nada a ver com machismo, feminismo, eu estou falando de natureza, de como funciona, por exemplo, uma alcateia. O macho alfa de uma alcateia, ele tem certos níveis de testosterona diferente do macho beta. Perfeito. E ele perde a sua posição de alfa para um outro macho que está com outros níveis de testosterona e está vindo num crescente dentro da cadeia hierárquica. O que eu quero dizer com isso? Nós sabemos que o comportamento alfa, ser alfa não significa ser briguento. Ser alfa não significa ser mandão. Ser alfa não significa se achar o todo-poderoso. Ser alfa significa ter postura, ter esse empoderamento masculino, se sentir capaz de não brigar, porque você fala, por que eu vou brigar com aquele cara? Eu estou bem, eu me sinto bem, eu sou inteligente. Esse processo de autoconfiança tem a ver com alfa. O alfa não vence só na porrada, como muita gente acha. É macho alfa. Tá? Muita gente não entende muito essa questão do arquétipo macho alfa associado à testosterona. E a testosterona em si dá o tom se você será alfa ou será beta. Então, meu amigo, principalmente meu amigo, mas minhas amigas também me ouçam, testosterona começou a cair com o envelhecimento por outros motivos que eu já falei alguns aqui. Você começou a mudar seu comportamento, procrastinar, começou a sentir fadiga, começou a ter um comportamento beta, não vou começar tal coisa, não, eu já sei até onde vai dar, né? Não sei, eu acho que tá bom do jeito que tá. A testosterona tem muito a ver com comportamento e tem muito a ver com essa questão de procrastinação. Logicamente, tem outros neurotransmissores do tipo dopamina que tem a ver com isso. Isso é inquestionável e inegável, né? Mas eu estou falando em si da testosterona. A testosterona dá uma coisa muito legal pra gente. Eu gosto de chamar uma palavra em inglês chamada punch, né? O punch, essa punch, não vou dizer uma tradução literal, conseguir ter essa força, né? Essa força inicial sobre começar uma situação, sobre tomar uma decisão, velocidade com que a gente resolve certas coisas, e a vida é um constante resolver de situações. Então, testosterona deficiente, testosterona baixa, altera assim o comportamento. Mas o que é uma testosterona baixa, por exemplo, para um homem e para uma mulher? Tudo depende.
Depende se eu vou pegar o valor de referência, coisa que pouca gente, quer dizer, na verdade, muitos colegas, né, em muitas áreas da saúde ainda usam o valor de referência populacional, mas quando a gente fala em saúde, o valor de referência populacional, ele não funciona mais. Nós temos trabalhos específicos mostrando que certos valores de tais hormônios, eles melhoram ou pioram tais coisas. Então o valor de referência populacional, ele é muito frustro. Eu pego uma população aqui de 1000 pessoas, a gente faz uma coisa chamada curva de Gauss, tira 2,5% de cada lado, 95% dessas pessoas é nosso intervalo de confiança, e essa pessoa tem vida sexual ativa? É perguntado isso? Não. Essa pessoa tem prazer na vida dela? Essa pessoa tem índice de massa muscular adequado para a idade dela? E por aí vai, outras coisas relacionadas a testosterona, nada disso é perguntado, é só dosado. Ela tem alguma doença, alguma condição metabólica, alguma nutrição ou fome oculta que a gente não saiba? Não sabemos, é só feito o valor de referência, o máximo, o mínimo, ali dentro desse intervalo de confiança estatístico. Por que eu estou falando isso? Porque níveis de testosterona bons ao exame de sangue, eles têm que bater inclusive com a clínica do paciente. Beleza? E aí tem uma máxima horrorosa que eu ouço por aí, de gente que acho que não lê nenhum artigo, não publica, não estuda, falando que quanto mais testosterona, melhor. Quanto mais testosterona, melhor. Bullshit, mentira, não é. Não quanto mais testosterona, melhor. Existem níveis. Vou dar um exemplo para vocês. Homens funcionam bem com testosterona em torno de 600 a 800. Testosterona total. Tem outras coisas que são testosterona livre e tal, não vou me apegar a detalhes aqui nesse vídeo. E as mulheres com testosterona no mínimo de 35, 40 e no máximo de 60, 70, dependendo do nível que essa mulher é exposta, por exemplo, a exercício físico intenso e por aí vai. Beleza? Por que eu quero dizer isso? Porque a maioria dos homens chegam numa consulta com testosterona de 250, 300, e aí a gente tem a grande questão. Sociedades médicas, tanto de urologia como de endocrinologia e metabologia, falam que você precisa estar abaixo de um número para falar em andropausa, por exemplo, no homem. E aí, meus amigos, um cara tem 380 de testosterona, 400, a vida inteira ele teve 800, naturalmente 900. Ele está com menos da metade do que o corpo dele se sentia apto para ter todas as funções. E ele tem todos os sintomas de andropausa, todos. Eu vou esperar cair mais e vou deixar ele lascado ali, cansado, sem ter relação sexual, sem ter ereção, sem vontade de fazer nada. Às vezes até com sintomas depressivos, que é muito comum na queda de testosterona, o homem e a mulher também terem sintomas depressivos. O que eu faço? Nesse caso a gente repõe. Só que a reposição dos hormônios esteroides ainda estão na medicina mais tradicional, mais catedrática, ainda estão engatinhando, está indo, mas está engatinhando. Mas vou dar um exemplo, as reposições de hormônio de tireoide estão evoluindo muito na medicina tradicional. Já está se repondo, inclusive, mais precocemente, e até com os níveis ali do tal do TSH, do hormônio que estimula a tireoide a trabalhar, um pouquinho mais baixos, né? Coisa que a gente já faz há algum tempo, mas graças ao bom Deus, uma hora o conhecimento ele se difunde. Perfeito? Maravilha! O que mais eu tenho para falar para vocês sobre testosterona? Testosterona faz crescer a próstata? Testosterona faz crescer a próstata, com certeza. Existe uma enzima na próstata que converte, e outros tecidos também, por exemplo, no couro cabeludo, que converte a testosterona em DHT, que é dihidrotestosterona. E tem um medicamento que foi muito famoso, um tal de finasterida, que bloqueia essa enzima. E tem seus riscos, seus benefícios, eu não vou entrar em detalhes sobre a finasterida aqui. A grande questão é, a próstata tende a crescer em homens que têm maior sensibilidade a essa testosterona convertida em dihidrotestosterona. Bacana. Isso significa que a testosterona cause câncer de próstata? Opa, calma aí. Quer dizer, se ela aumenta o tamanho, significa que ela causa câncer?
Eu vou deixar uma indagação aqui até para os colegas, muito importante. Não é porque uma célula, por exemplo, como da próstata, pode se modificar por N motivos, e passar a se alimentar e usar a testosterona como combustível, como é a célula da próstata usa, a dihidrotestosterona, beleza? Que a testosterona causou o câncer. Até porque a gente não tem comprovação, tem evidência, uma coisa, mas nós não temos comprovação científica que a reposição de testosterona, não são esses níveis abusivos que a galera usa por aí não, hein? Reposição de testosterona cause câncer. Ponto. Perfeito. Tá? Inclusive, os homens, quando eles têm o diagnóstico de câncer de próstata, os que tinham cânceres mais avançados, com uma pontuação mais alta, tem uma escala para isso, eles tinham cânceres mais agressivos e tinham testosterona mais baixa. Os que tinham testosterona melhores no momento do diagnóstico, foi dosado na hora do diagnóstico a testosterona no sangue desse cara. Os que tinham testosterona mais alta tinham cânceres menos agressivos. O que nos leva a pensar, é diferente com comprovação científica, tá? Que a testosterona tem até um efeito protetivo para a próstata em relação à gravidade, o nível, digamos assim, popularmente dizendo, de um câncer de próstata. Beleza? Maravilha. Muito bem. O que tem de interessante hoje sobre testosterona? O que tem de interessante é que existem várias maneiras de reposição. Existem maneiras que pouca gente conhece. Muita gente ouviu falar, poxa, é uma injeção que é tomada? É uma injeção no bumbum? Uma por semana, cada 15 dias, uma vez por mês? São várias formas de reposição, sendo que a injeção é a mais popular. Existem realmente injeções a cada 3 semanas, a cada 4 semanas, a cada 4 meses. Existe a forma sublingual de reposição com filme, sublingual, um filminho, parecendo uma balinha sublingual. Existe a forma de creme, que nós chamamos transdérmico. Existem os implantes hormonais, que são colocados, que duram 6 meses. Inclusive, fisiologicamente falando, quer dizer, a forma que a gente tem muito menos efeitos colaterais e é mais fácil a reposição são os implantes. Por isso, cada vez mais se ouve falar em implante, lógico, tem que ser muito bem indicado, mas o implante ele tem uma liberação flat, que nós falamos. Os hormônios vão subindo, no caso da testosterona até a 6ª semana, depois ele mantém flat ali até o 5º mês, mais ou menos, depois ele começa a cair progressivamente até o 6º mês. Então é muito mais fácil, tem que ficar a gente tomando injeção toda hora, e você usa concentrações e doses muito mais baixas, porque ele tem uma liberação continuada e é muito mais eficaz isso em relação a metabolismo. Muito bem, meus amigos. Testosterona, um hormônio incrível, mas quanto mais não é melhor. Testosterona, um hormônio necessário para que nós tenhamos um bom envelhecimento, até porque os níveis de músculo do nosso envelhecimento, que nós guardamos, essa nossa poupança para o envelhecimento, tá? Assim como a nossa qualidade de vida, ela está relacionada à testosterona sim. A nossa massa óssea, mulheres, homens, está totalmente relacionado à testosterona. Quando eu falo em massa óssea, eu estou falando de osteoporose, de osteopenia. Quanto mais massa óssea para o envelhecimento, mais longe dessas doenças nós ficamos. Agora tem uma coisa muito interessante. Como hoje a gente está no mundo onde as pessoas abusam, não usam, não prestam médica, abusam da testosterona, a testosterona ela pode causar mal sim. A testosterona é muito perigosa nas mãos erradas sim. Por quê? Para vocês terem uma ideia, a testosterona em níveis mais altos, sem uma prescrição médica, sem acompanhamento, ela aumenta ronco e apneia. A apneia é parar de respirar durante o sono, e o ronco ele está muito atrelado à apneia, mas a grande questão é o aumento da apneia, de qualquer causa, mas nesse caso, pelo aumento da testosterona sem esse acompanhamento, leva a aumento do risco cardiovascular, infarto, AVC, arritmia cardíaca, morte súbita.
obesidade. Eu posso passar o dia falando os malefícios da apneia. Então, se você, colega, se você, paciente, se você pessoa que ou pessoa que se automedica com testosterona, sem saber níveis ideais e sem um acompanhamento correto, você pode estar aumentando seu risco cardiovascular. Até porque a testosterona em níveis terapêuticos, ela não aumenta o risco cardiovascular. Ela não aumenta o ronco-apneia e, pelo contrário, ela tem um efeito protetivo, quer dizer, ela protege as coronárias. Ela protege as coronárias porque parte desta testosterona ela é convertida em hormônio feminino. Você fala, eu vou tomar testosterona, ela é convertida em hormônio feminino? Sim, ela é convertida em hormônio feminino porque existe um balanço, tanto dentro da mulher como do homem, entre testosterona e hormônio feminino. E esse balanço é o que protege as articulações, é o que protege o coração, é o que protege os vasos. Eu posso passar o dia falando em relação protetiva aqui, que a testosterona é bem balanceada com o estradiol. E pasmem, a relação entre testosterona e estradiol, né, uma boa relação, não é relação de amizade não, é quantidade, tá? Uma boa relação faz com que você tenha libido. A libido ela está muito ligada as relações corretas de testosterona com o estradiol. A gente vê um monte de molecada aí, muita gente que está falando muita besteira sobre hormônio, com uso indiscriminado, usando medicamentos para bloqueio da conversão de testosterona e estradiol. E eles fazem isso porque eles usam em números em quantidade tão abusiva, que aí você tem os efeitos colaterais de quando você faz muito hormônio feminino, consequentemente derivado dessa conversão da testosterona. Então, meus amigos, testosterona não é um bicho de 7 cabeças. A testosterona é um hormônio, como eu disse, incrível. Assim como uma faca, você pode cortar um legume ou cortar um dedo, tá? Então, a testosterona ela tem que estar nas mãos certas, ela tem que ser prescrita para o paciente certo. Precisa de diagnóstico para isso. Mas a grande questão é, se vocês levarem desse vídeo que não quanto mais melhor, e mais uma coisa importante, homens com testosterona muito alta deixam de ser alfa e passam a ser homens das cavernas, ogros, param de raciocinar, diminui dopamina, gera depressão, níveis altos, indiscriminados de reposição. Aumenta o risco cardiovascular, aumenta a pressão arterial, é danoso. Testosterona em níveis acima dos terapêuticos é danosa. O cara fica violento. Tudo bem? Então é legal vocês entenderem essa questão de como a testosterona funciona no comportamento. A falta dela, como eu disse no vídeo, do alfa virar beta em relação ao comportamento para a vida. Isso é muito comum os homens de 40, 45 anos daí para frente, hein? E a diferença do cara achar que quanto mais melhor, vou ficar com mais testosterona, vou ficar mais machoável. Não. Você está ferrando com a sua saúde. Bom, então é isso, meus amigos. Acho que eu tirei as principais dúvidas, expliquei um pouquinho de testosterona para vocês. Farei mais vídeos sobre a questão hormonal, assim como outros temas que o pessoal tem pedido bastante. E vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, obrigado!